Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse sábado, na nossa reunião ministerial. Vamos dar início ao desfrute da palavra do nosso alimento diário. Estamos na primeira semana. Esse aqui é o fascículo. O título geral é Deus nos chama para seu reino e glória. Amados irmãos, Deus nos chama para seu reino e glória. O tema desse fascículo, ou seja, o título dele é Afinal, o que detém o anticristo? Vou repetir. Afinal, o que detém o anticristo? O versículo da semana, onde esse alimento diário ele foi inspirado, está em Isaías 6, capítulo, versículo 13, que diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim é a semente, é o seu tronco. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos faz ser tão resistentes, tão resilientes, Senhor, como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus, Tua palavra diz, Senhor, que mesmo, Senhor, cortando, ficando apenas o toco, ainda florescerá, ainda dará sementes, ainda dará frutos. Ó Senhor Jesus, assim é todo aquele que confia no Senhor. Ó, que estende as suas raízes para o ribeiro e não ressecam quando vem o calor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados? Que o Senhor possa nos abençoar na leitura e no desfrute desse sábado, na nossa reunião do ministério. Nós oramos a Deus para que logo, logo nós possamos estar reunindo presencialmente. Nós sabemos que de uma certa forma temos sofrido prejuízos em várias frentes, porque o convívio, o toque, a gente vê uns aos outros, desfrutar, orar uns pelos outros, isso faz uma grande falta, irmãos. Eu creio que todos nós estamos sentindo de diversas formas falta das reuniões, falta da presença, de ali orar e falar tete a tete. Quem não tem saudade de abraçar o seu amado irmão, né, amados? Que o Senhor possa nos livrar de tamanha peste que tem assolado o mundo inteiro, tem devastado igrejas e levado e ceifado a vida de muitos. Mas cremos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Como fala o profeta, até aqui nos levou o Senhor, até aqui está o Senhor conosco. Então cremos que Deus tem um propósito aí na nossa vida. Muitos irmãos com crescimento de vida aí elevado já foram tomados ao Senhor. E quanto a nós, eu creio que o Senhor também quer alcançar-nos, o Senhor quer elevar a vida divina em nós, para que nós possamos também ser aprovados. O título dessa semana é Perseverantes como o terebinto e como o carvalho. Se estivéssemos na reunião presencial, certamente ia pedir para os irmãos, só os varões, perseverantes como o terebinto e o carvalho, só as irmãs, perseverantes como o terebinto e o carvalho. Amém, amados. Amém. Então vamos começar a palavra lembrando de alguns itens e de uma palavra que o irmão Ezra compartilhou há alguns meses atrás, né? E naquela oportunidade, naquela mensagem anterior, o irmão Ezra ele nos alertou sobre os efeitos das mídias sociais na vida das pessoas. Amados, é inegável falar que a internet em si, ela nos trouxe, de uma certa forma, alguns benefícios.
Isso aí seria, de uma forma leviana, dizer que não nos trouxe algum benefício. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora em Capanema, lá no Pará, e me comunico com ela através das redes sociais. Também o meu pai, hoje, não está mais em Currais Novos, né? Mas está morando provisoriamente com meu irmão na região metropolitana de Natal. E também por meio das mídias eu converso com ele. Bem como meu irmão do meio, que mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. Também frequentemente falo com ele. E ainda meu irmão mais velho, que é o Josemário, que está em Natal. E ainda minha mãezinha, que mora na cidade de Currais Novos, terra onde eu nasci, e vez ou outra ela faz a ligação aí por meio do WhatsApp. Verdade, trouxe sim benefícios. Não podemos negar isso. Contra fatos não há argumento. Mas, amados, também nos trouxe alguns problemas. E problemas esses que são ocultos. Problemas esses que muitas vezes não são fáceis de ver. Por exemplo, vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, procurando, Senhor Jesus, invocando, Senhor Jesus. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10, mas a parte A, diz assim, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Por que eu trouxe esse versículo à tona, se aqui está falando sobre questão de mídias e redes sociais? Amado, seja sincero, você é usuário do Facebook, do Instagram, você é usuário do Twitter, você usa, por exemplo, as ferramentas do Google. Você já parou para pensar que ali você não paga por serviço nenhum? Quanto é que você tem pago, tem gastado, tem investido para postar alguma coisa no seu WhatsApp? Ou no seu Facebook, ou até mesmo no seu Instagram, que são as ferramentas de mídia mais usadas. Alguns ainda usam o Twitter. Amado, você não paga absolutamente nada. Então, se você não paga absolutamente nada para ter acesso a alguns serviços, então, se você não é o consumidor, você é o produto. Você sabia disso? Que nós somos o produto? Você sabia que dentro dessa inteligência artificial que está tomando grandeza por meio da tecnologia, de uma certa forma colocada dentro dessas redes sociais? Por exemplo, você é monitorado. O seu perfil, ele é praticamente todo o tempo que você está usando a rede social, você também está sendo vigiado. Você está sendo, de uma certa forma, o seu perfil está sendo explorado. Seu gosto, o perfil de compra, seu perfil comercial está totalmente sendo levado para dentro dessas mídias. Você não acha coincidência demais estar olhando o Facebook e de repente aparece ali aquele jogo de ferramenta, você que é homem, ou aparece aquele carro, ou você que é mulher, que é irmã, que gosta, né, de uma boa roupa, gosta de se vestir bem, de repente aquela roupa está ali, ali piscando ali na sua frente, mostrando de vários ângulos, de várias formas. Você sabe o que é isso, amados? É que você passou a ser produto. E as redes sociais, elas oferecem você às grandes empresas de marketing, empresas de produtos de consumo, empresas
de automobilismo, de carros, principalmente de moda, né? Batom, blushes, as irmãs aí da Mary Kay, as irmãs aí né, dos produtos, né, de cosméticos. Então nós nos tornamos produtos e nós acabamos de ler que o amor ao dinheiro é raiz dos males. Tá aí, amados. Uma das coisas que são negativas, muitas vezes um caos econômico dentro de uma casa é causado pelo excesso de, como é que eu posso dizer assim, o excesso de compras, o excesso de consumo. A palavra é essa, o consumismo exacerbado. E às vezes você não sabe por que você sim ficou tão ali oriçado, incitado a adquirir, a comprar tal produto. Isso é um dos tentáculos do século atual que o inimigo tem usado para desestabilizar, para, de uma certa forma, causar problema e caos nas famílias. Eu sei que é uma coisa sorrateira, é uma coisa assim que, de uma certa forma, você não consegue perceber, mas todo o tempo que você está e eu estamos nas redes sociais, estamos sendo monitorados, nossos passos estão sendo seguidos e somos oferecidos como simples produto. Ó Senhor Jesus, tudo isso a fim de fazer eu e você se tornar consumidores. Agora, o segredo, irmãos, para que a gente possa se vacinar, vamos dizer assim, contra esses problemas, contra esses males, sabe qual é? Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses, está até pertinho aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Amado irmão, amada irmã, o segredo que o Senhor nos fala hoje é que nós devemos buscar a palavra. A palavra é o imunizante do século atual. A palavra é o imunizante da atualidade. Todo tempo que você gastar lendo a palavra de Deus, você vai estar se imunizando, você vai estar se enchendo das verdades não recebidas como palavra de homens, mas recebida como palavra de Deus, assim como de fato ela é. Senhor Jesus, amados, isso é algo muito sério, muito sério. Aqui diz que é de Deus e acolheste não como palavra de homens, e sim como a verdade, e é a verdade de Deus. Amados, de fato nós acolhemos a palavra de Deus, porque aqui diz que aqueles que acolhem a palavra de Deus, essa palavra causa uma eficácia em seu interior. Quanto de nosso tempo nós temos desprendido em prol da palavra de Deus? A palavra fundamental. Você tem tirado um tempo, eu tenho tirado um tempo para ler diariamente, para me envolver diariamente com a palavra de Deus? Amados, ainda há tempo. Se você não começou, porque não teve tempo, porque não conseguiu encaixar aí no seu dia a dia, um tempinho para você fazer a sua leitura bíblica, amado, dá tempo. Se você começar hoje, dia 27 de março de 2021, quando for 27 de março de 2022, você terá concluído por inteiro a palavra de Deus. Amados, não vamos dar de ombro na palavra de Deus. Vamos acolher essa palavra, porque essa palavra ela é eficaz.
Na palavra de Deus você não é produto. Você é consumidor, porque a palavra de Deus, ela é alimento sólido para as nossas almas. Ó Senhor Jesus! Então, amados, o segredo é crer com firmeza na palavra de Deus e assim receber o firme fundamento que é a nossa referência. O irmão Pedro, esses dias aí, ele falou que por ser engenheiro civil na área estrutural, que foi onde ele mais estudou, ele percebe que nenhuma parte da estrutura, ou seja, da formação, do alicerce, é substituída ou substituível. Amados, então, quanto a nós precisamos nos apegar à firmeza. E se nós não tivermos a base da palavra, fatalmente seremos levados por ventos de doutrina. A palavra, ela é algo, são letras pretas em folhas brancas. Sim, mas diferente de livros, né, seculares, a palavra de Deus, ela é alimento. Dentro dessa palavra existem elementos supridores de vida e que podem mudar a vida das pessoas. Você se considera alguém que a palavra de Deus mudou a sua vida? Eu confesso, amados, eu me considero um. Eu não tenho dúvida disso, que a palavra um dia me alcançou e me tirou de um charco de lama, que me tirou de uma situação deplorável, desprezível, me tirou das portas do inferno, me tirou do lagar da ira de Deus, que é o lago de fogo, que não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos, mas o homem, infelizmente, que não crê, que segue Satanás, aquele que não tomou, não deu o segundo passo, aquele que não foi batizado, aquele que não recebeu o selo de Deus, aquele que não creu, infelizmente tem se dirigido para esse lugar de tormento eterno. Que nós possamos nos apegar à palavra de Deus, amados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 14. João 1, 14. E diz assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus, vou repetir: e o Verbo se fez carne. Amados, o Verbo é a palavra Logos. Logo, o Verbo se fez carne. Então, a palavra é uma pessoa. Aquele que crê na palavra de Deus, ele na verdade crê no Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, armou seu tabernáculo entre nós. Jesus Cristo. A palavra, amados, é uma pessoa. Deus deseja que o homem receba por meio da graça todos os elementos de sua vida e de sua natureza, para que pouco a pouco a verdade seja sedimentada nele e ele se torne sua realidade. Olha só, por que desfrutar da graça? Porque quanto mais desfrutamos da graça, mais a palavra se torna realidade e ela se sedimenta no nosso interior. E essa palavra sedimentada no nosso interior tem poder de mudar a minha e a sua vida, tornando o quê? A palavra em realidade. Antes eu vivia errante, antes eu vivia no império das trevas, hoje não mais. Por quê? Porque eu criei na palavra e a palavra mudou a minha vida e a palavra se tornou o meu homem interior, mesclado com a minha alma e com o meu espírito. Senhor Jesus, amados, isso é rico, muito rico. Existem muitos cristãos satisfeitos apenas com
com o desfrute da graça. Amados, tem alguma coisa errada desfrutar da graça? Não, é bom. A graça da salvação, amados, foi necessário. Deus, ele, por intermédio desse primeiro processo, ele nos comprou pelo preço de sangue. A palavra nos garante disso. O Senhor nos comprou a preço de sangue, verdade. Eu devo ser grato por isso? Claro, lógico. Mas, amados, só ficar na graça, só ficar agradecendo, desfrutando disso aí, não vai gerar em nós aquilo que Deus quer. Se Jesus, ele veio habitar em nós por meio da semente divina, nós vimos até em outras leituras do alimento diário, sim, ele se introduziu em nós por meio do crer, da semente da fé, que é a palavra em nós, sim, está em nós, só que como semente, essa vida, ela precisa crescer. A vida de Deus necessita crescer em nós. Temos permitido que a vida de Deus cresça em nós? Ou estamos apenas agradecidos pelo primeiro passo da salvação? Amados, a salvação de Deus, ela é completa. Se ela é completa, ela tem início, meio e fim. O início da salvação completa foi o crer. Amém, louvado seja o Senhor. O fim dela será a completa glorificação do homem, certo? Esse homem também receberá galardão, prêmio. Esse homem irá morar em Deus, numa mescla completa, no verdadeiro tabernáculo entre Deus e os homens. Senhor Jesus. Mas, amados, precisamos ainda perceber que o meio da salvação, ela corresponde à minha e à sua disposição, porque é no viver diário, é no despojar do velho homem, é na busca pelo crescimento, é pelo negar-se. Cremos que existe benefícios em desfrutar apenas da graça, mas a graça precisa se tornar realidade. E a graça, tornando-se em realidade, ela muda a minha e a sua vida e de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Sem dúvida isso tem uma eficácia, mas a vontade de Deus é que nos tornemos como Ele é em vida e natureza. Claro, sem a deidade, nenhum de nós somos dignos de ser adorados. Mas os Salmos diz: vós sois deuses, um D minúsculo, são todos filhos do Altíssimo. Então imagina que se eu sou um Deus, me tornei por meio do crer um filho de Deus genuinamente pela genética divina. Isso quer dizer que quando eu crescer, eu serei como Deus em vida e natureza. Lógico, sem a deidade. Irmãos, eu não estou falando heresia aqui. A palavra nos garante isso. Ora, você e eu fomos gerados pela semente divina. Nós fomos gerados pelo sêmen divino. Somos filhos de Deus, não somos adotados. Você crê nisso? Então vamos buscar elementos divinos para que um dia nós possamos alcançar a plenitude da vontade de Deus. Como é que Efésios diz? Até que todos cheguemos à medida da fé, ao pleno conhecimento da vontade de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso denota crescimento. Portanto, eu criei, eu me tornei um bebê, mas a partir do momento que eu vou me alimentando, eu não sou mais um bebê, eu vou mudando de estágio, até alcançar a maturidade, que é aquilo que Deus quer para mim e para você, amados irmãos. Vamos crescer. Lembre-se, não é o tempo de vida da igreja que determina o seu crescimento, não é o estágio de conhecimento agariado no tempo de vida da igreja que lhe garante o crescimento, mas é o quanto você toma a palavra com realidade e quanto essa palavra você deixa que ela faça uma eficácia, e não só que ela gere eficácia, mas também que ela gere em você
algo de Deus, sedimentos da vida divina. Vamos abrir em Efésios, falando de Efésios, falar em Efésios. Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 15, 4:15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos prestar atenção nesse ponto, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, que é a verdade? É a palavra. Em amor, que é amor? É Deus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo foi o maior modelo para que nós hoje possamos tomar como exemplo e seguir. Jesus Cristo, amados, ele é o unigênito de Deus que se tornou primogênito de Deus. Unigênito por ser o Filho, o único Filho que Deus teve e gerou na sua eternidade. O Salmo diz: você é meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, quando ele nasceu por meio de Maria, eu hoje te gerei. E primogênito é porque ele foi o primeiro a alcançar a glória. Jesus hoje está na glória, mas ele está ali, amados, aguardando que eu e você alcance o patamar que ele deseja, para que nós juntamente com ele sejamos co-herdeiros com ele e co-reis com ele. Senhor Jesus. Por isso, hoje nós precisamos ter um viver de piedade, amados. Um viver que expresse na própria carne a pessoa maravilhosa de Cristo, para que as pessoas, quando nos vejam, elas também possam almejar ter o viver que temos na nossa casa. Você sabia que muitas vezes a inveja que as pessoas elas têm de outras pessoas não é simplesmente pelo que elas têm, pelos que elas possuem ou pelo que aquilo que elas possam conquistar, mas que muitas vezes é pelo jeito e é pela plenitude que aquela pessoa demonstra, pessoa que é querida em todo lugar, pessoa que é abraçada em todo lugar. Eu sei que o ponto aqui, amados, não é a questão da inveja em si, isso não está nem na pauta da leitura, mas é que as pessoas elas almejam muitas vezes a vida que você tem. Qual é o casal que não almeja a vida de um outro casal que vive em harmonia, que no seu lar não há discussão, não há brigas, e se há desentendimento, as coisas são resolvidas por meio da palavra e da comunhão? Quem não quer uma casa onde o filho é disciplinado, onde o filho é estudioso, onde o filho é respeitador, onde o filho não se envolve com drogas, com mais amizades, mas que busca a palavra de Deus, mas que busca estar ali envolto a boas amizades, a pessoas do bem, que buscam seu crescimento em toda... Amados, isso aí, eu creio e digo genuinamente que existem pais multimilionários que dariam toda a sua riqueza para que seus filhos tivessem o viver que muitos têm, por conta que o Evangelho mudou e mudou gratuitamente. Está vendo aí, amados? Que riqueza! As pessoas vão almejar o viver que eu e você temos em Deus. Chegará um momento em que a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade, será referência para a sociedade. A igreja será referência para a sociedade. Mas isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de cada um de nós. Vocês creem nisso? Para que haja esse almejar da sociedade, muita coisa precisa mudar. Porque existe também, amados, contrapartida, uma grande degradação no meio da igreja. Muitos e muitos têm degradado, têm até mesmo escandalizado,
o Evangelho e um dia eles vão prestar conta com o Senhor. Eu falo aqui da palavra, eu falo aqui da igreja como organismo vivo, eu falo aqui da igreja como um ambiente onde Deus traz o seu reino para a terra, porque a igreja, ela é ou precisa ser a realidade do reino dos céus. Ainda não a manifestação, isso ficará mais para frente, mas ela é sim a realidade. E que um dia a sociedade vai almejar por meio da vida divina crescida nos filhos de Deus. Vamos abrir em Colossenses, está pertinho aqui. Ó Senhor Jesus, Filipenses, ó Senhor Jesus, Colossenses 1, versículo 3 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Você sabia que eu e você vivíamos no império? E esse império era o império das trevas. E por ser império de trevas, nem eu nem você conseguia enxergar com nossos próprios olhos. Amado, que bênção foi Jesus ter nos tirado de tamanha prisão. Senhor Jesus, eu sou muito grato a Deus por isso, amados. Oh Senhor Jesus, ainda lembrando da palavra, que o irmão Ezra Mar, ele compartilhou há tempos atrás, e naquela oportunidade ele falou sobre as iniciais de busca, de procura de sites, que era o www, Então, o www significa World Wide Web. Amados, e ele disse assim, sobre a questão do World Wide Web, esse último W, ele significa rede mundial de internet, ou seja, todo o planeta ligado em uma só rede. Na natureza, nós temos a figura da aranha, que ela tece a sua teia com o intuito de pegar presas, ou seja, um inseto voa e de repente toca na teia e ali ele fica preso, emaranhado, e ela vira uma presa para a aranha. Satanás também tem uma teia, e essa teia não é tecida por uma aranha, e sim por um grande dragão vermelho. A palavra fala que Satanás era uma serpente no início, mas se tornou um dragão vermelho, furioso, e que se alimenta de pó. E a palavra nos diz que viemos do pó e do pó retornaremos, e se Satanás se alimenta do pó, então ele tem se alimentado de muitos que têm se prendido nessa rede. Amados, a nossa comissão é libertar as pessoas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, libertar as pessoas da teia e transportá-las para a igreja, que é coluna e base da verdade. Amados, da mesma forma que Satanás tem essa teia tão eficaz, que tem levado muitos a serem destruídos, distanciados, muitos até mesmo a se apostatar da fé. Pasmem, em nossa cidade também deve haver uma teia feita com as armas da luz. Uma teia que não seja para destruir as pessoas, mas que sejam para edificá-las, que sejam para trazê-las para a realidade da igreja, que é a vontade de Deus. Então, nós sabemos que não temos tido tanta liberdade de pregar o Evangelho, no nosso caso aqui em Guarabira, de armar a tenda de oração na praça. Que bênção era, né? Quando a gente armava a tenda na praça, deixava a palavra profética na mão das pessoas, deixávamos livros, levávamos a oração, marcávamos curso bíblico para aqueles que queriam receber, e enfim, essas são as armas da luz. Essas são
a teia que pode trazer as pessoas para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, vamos abrir agora, irmãos, em Romanos, livro de Romanos, voltando um pouco. Romanos, Senhor Jesus, depois de Atos, Romanos 5, 3, Romanos 5, versículo 3, é a parte B, até o versículo 4. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Senhor Jesus, amados, a tribulação que produz perseverança. Querendo ou não, as provações são necessárias para transformar a nossa vida, ou seja, para haver transformações. É certo que eu não devo almejar, é certo que eu não devo pedir, é certo que nós não devemos buscar as tribulações. Mas esse versículo aqui, que nós acabamos de ler, diz que nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Provações produzem perseverança. Então, a partir do momento que a situação fica difícil e que, mesmo eu buscando o Senhor, as coisas ficam, sabe, amados, caóticas no meu viver, difíceis no meu viver, e eu ainda assim não desisto do Senhor, isso vai produzir em mim perseverança. Quem não conhece a história de Jó, Jó que passou por tribulação que talvez, amados, nenhum de nós suportaríamos. Eu confesso que na minha capacidade humana eu não conseguia sobreviver a tamanhas tribulações. Jó perdeu todos os seus bens, e ele era um homem extremamente rico. Se não bastasse, Jó perdeu todos os filhos de uma vez. Muitos perdem um filho e passam a vida todinha sem conseguir sair de um estado de depressão. Jó perdeu todos os filhos. E ainda perdeu a saúde do seu corpo, a ponto de a palavra falar que havia chagas em Jó, da ponta do pé até o fio do cabelo. Ou seja, o corpo de Jó estava, sabe, se destruindo por meio de úlceras, de doenças da pele, de cânceres. E a gente viu que Jó, além dele não ter murmurado, apesar dele não ter murmurado, dele não ter blasfemado, isso, a própria esposa dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, debalde. Jó chamou a mulher dele de louca. E Jó não se enveredou por esse caminho. Jó, ele suportou todas as tribulações, e isso gerou em Jó perseverança, que no final das contas, depois que os amigos deles ficou ali falando de Jó, que Jó era um pecador e que Jó não era um homem segundo o coração de Deus, e que Jó perdoou todos eles, no final do livro de Jó, a gente vê que Deus trouxe a esperança a Jó, e tudo que Jó perdeu foi restituído. Jó conseguiu bens novamente, Jó gerou novos filhos e Jó ficou sã, curado das suas chagas e da sua doença. Então, a tribulação produz perseverança, amados. E aquele que está perseverante vai alcançar também a esperança. Ó Senhor Jesus, através dela compreendemos melhor a questão da perseverança, né, amados? Perseverança produz provação para alcançar a esperança da glória. Vamos ler 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, epístola de Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ó Senhor Jesus, diz assim, ó: nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. O ponto é, Senhor Jesus, se necessário, não é que eu deva buscar, mas a palavra diz: se necessário sejais contristados por várias provações. Amados, o versículo 6 ele não fala que vai vir de qualquer jeito, mas fala que se necessário. Fala que isso é preciso para que haja uma mudança de estágio para outra. Ou seja, se a vida divina ainda é pouca em mim e eu vivo ainda por meio da minha vida da alma, então num caso como esse é necessário que haja provações. Amados, eu confesso a vocês, provação muda a pessoa de estágio. Você já passou por provação segura? Eu já passei. E confesso a vocês que eu já não sou mais o mesmo. Que eu mudei de estágio. Estou pleno? Estou transformado? Não. Mas mudei de estágio. É necessário. Se necessário for, elas vão vir. Eu não preciso buscar. E uma vez, amados, que a gente passa por essas provações, isso produz em nós esperança, amados. Louvado seja o Senhor. E também muda a gente de estágio, de patamar. A vida cresce. Aquele que levou aquela cipuada daquele tamanho, mas que permaneceu, já não é a mesma pessoa. Mas é como a força do oceano, a força do mar, a força das ondas sobre as rochas. A rocha é dura, mas a onda vem lá e pá, e bate. A rocha dura, né? E a água, né, mesmo sendo mole, podemos dizer assim, ela, tanto que bate, ela produz uma mudança na rocha. Ela vai esculpir aquela rocha. Então isso é igual a cada um de nós, amados. Deus, ele está querendo esculpir em nós. Aí eu até ouvindo, né, eu compartilhar do irmão Reginaldo, e ele compartilhou que nos grupos cristãos, não estamos desmerecendo nem diminuindo, mas, amados, qual é o grupo cristão que enfatiza que você precisa, que deve ou que pode chegar em você tribulações, dificuldades, para que você possa crescer? Amados, o que é pregado aí é muito diferente. É que se você é pobre, vindo para cá vai enricar. É que se você, quanto mais você doar ou dizimar, mais você vai ficar rico. Saia dessa vida miserável. Você não nasceu para sofrer. Amados, o hino C55 diz: Deus não prometeu céu sempre azul, nem mar de rosa, nem brisa do sul, mas prometeu descanso em labor, luz para a senda e diário vigor. Não é assim que diz o nosso hino? Então, amados, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou ele disse o seguinte: olha, mesmo você me recebendo, isso não vai ser garantia que você não vai passar por dificuldades nem por problemas. Isso é garantia que se você estiver em mim, você vai vencer. Olha que diferença. Amados, os planos de Deus é para o porvir. Essa terra está condenada. Essa terra vai ser julgada. Não adianta amarmos as coisas desta terra, porque tudo isso vai passar. Eu preciso empreender? Sim. Eu preciso estudar? Sim. Me esmerar? Sim. Cara, jovem, eu estou falando para você, jovem, agora. Se você está na idade e na disposição de estudar, estude, busque. Amado, se você quer entrar numa engenharia, se você quer entrar
numa medicina, se você quer entrar, seja lá em qualquer curso que vá mudar a sua vida financeiramente, meu amigo, vá, faça isso, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Não perca tempo. Claro, tenha tempo para o Senhor, ore, mas estude. E você que tem a sua empresa, vai deixar ela falir porque a situação econômica não está favorável? Não, invista, faça projetos a longo tempo, mas tenha o Senhor como consolo. Nós não devemos buscar, almejar um patamar de vida que a gente vai colocar a nossa confiança naquilo que a gente conquista em bens materiais. Amados, isso é tolice. Você tem visto a pandemia aí da Covid-19. Quantos multimilionários já foram embora, que tinha dinheiro até mesmo em demasia, dinheiro até mesmo ilícito sabe, governantes aí de países que roubaram milhões e não conseguiram salvar a sua própria vida. Teve um presidente de um país aí, da Ásia, que morreu da Covid-19, e aí? Será que ele não tinha acesso à melhor medicina do mundo? Tem casos de pessoas que estão se tratando em cidades pequenas, que tem pago uma fortuna para ir para o Sírio-Libanês, e chega lá e morre. Quando de repente aí um filho de um simples catador de lixo reciclável pega a doença, evolui para o estado grave e miraculosamente, por meio de uma oração, ele sai daquela situação e está são. Amados, nós devemos buscar a base da palavra, que é a grande diferença. Por último, vamos abrir em Jó 14. Eu até me lembro que esse versículo de Jó, né, Jó 14, ele dá base para um lindo hino que nós temos na vida da igreja, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, sem envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. O versículo é esse, capítulo 14, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Senhor Jesus, para findar, irmãos, vamos falar um pouco sobre a questão do carvalho e sobre o terebinto, que na verdade é o tema, né, dessa semana, do nosso alimento diário, que fala que, diz assim: perseverantes como o terebinto e como o carvalho. O que são carvalho e terebinto? Terebinto e carvalho são árvores praticamente da mesma espécie, com singelas diferenças. O carvalho é uma árvore que pode chegar a mais de 30 metros, seu tronco enorme. É uma árvore que podemos dizer que é extremamente resiliente. É uma árvore que, por mais que a seca venha, por mais que as intempéries, o vento, a chuva, o granito, a neve, ainda assim ela permanece de pé. Sem falar que o carvalho era uma árvore milenar. Sabia que uma árvore de carvalho ela pode viver mais de 1000 anos? Dois locais que Deus se revelou para Abraão, por exemplo, lá no passado, ali no livro de Gênesis, a gente vê que Deus ele se revelou em 2 ocasiões, e por coincidência dessas 2 ocasiões em que Deus se revelou para Abraão, existia carvalhos. Um carvalho estava em Siquém e outro carvalho estava em Hebrom. Então o carvalho ele se tornou o quê? Uma referência. Me encontre junto do carvalho lá de Manre ou de Maré. Está vendo, irmãos? Nós, semelhantemente como carvalhos, precisamos ser
resilientes e precisamos ser referências. Senhor Jesus, é muito maravilhoso, irmãos, a palavra nos mostrar, né? Esses exemplos que para nós ele serve como sobre luz, para que a gente possa meditar, né? Traz aí ilustrações de árvores, e essas árvores nos trazem lições. Terebinto e carvalho. Carvalho, árvore milenar, árvore resiliente, que suporta as intempéries. E na nossa vida não devemos ser assim, amados. Tendo em vista que o Senhor nos prometeu o reino milenar. Nós não seremos apenas milenares, mas seremos eternos. Mas vamos participar do milênio. Que assim seja feita a vontade do Senhor em nós e que nós possamos permitir que essa vida cresça e produza em nós aquilo que o Senhor quer. Já o terebinto, amados, por ser da espécie do carvalho, ele além dessas poções que o carvalho tem, né? Esses pontos aí positivos, o terebinto ele exala um perfume que pode ser sentido a quilômetros. Mas esse perfume ele é exalado quando a árvore também é machucada. A sua seiva, ela trata de fechar aquele buraco na casca que foi ferida, e essa seiva ela exala esse doce perfume. Amados, nós devemos exalar o doce perfume de Cristo, por meio de um viver perseverante, por meio de um viver resiliente, por meio de um viver piedoso na presença do Senhor. Nós também poderemos exalar esse bom perfume de Cristo. Então eu fico muito feliz pela palavra profética, pelo Senhor estar tendo misericórdia de introduzir em nós tais elementos, de fazer promessas que Ele mesmo vai cumprir. E amados, louvado seja Deus pela vida da igreja. Você não se sente privilegiado hoje, privilegiado de viver a vida da igreja? O Senhor tem colocado aí nesse pequenino rebanho, mas que Deus ele tem aberto as comportas da bênção, do conhecimento, da palavra que nos dá o norte, a palavra profética. Oh, amados irmãos, de fato somos privilegiados, que possamos valorizar ao máximo esta palavra e agradecer ao Senhor por tamanho benefício para mim e para você. Sim, amados, que sejamos como carvalhos e como terebintos, e que o Senhor possa produzir em nós aquilo que Ele quer. Amados, louvado seja o Senhor, que esse dia o Senhor possa fazer com que essa palavra ela se torne de logos para rema, essa palavra se torne prática na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém, amados. Jesus é o Senhor.